Autoridades ucranianas dizem que a maioria dos cadáveres encontrados em Izium pertencia a civis e alguns apresentavam sinais de tortura. O primeiro-ministro indiano diz ao presidente russo que a era atual não é de guerra, à margem de cimeira que reuniu vários líderes mundiais no Uzbequistão. Viktor Orbán classifica de anedota a resolução adotada no Parlamento Europeu que designa a Hungria como regime híbrido de autocracia eleitoral. O Parlamento angolano recebeu os deputados eleitos em agosto. O UNITA não faltou à chamada, apesar do contencioso eleitoral. A maioria dos 450 cadáveres enterrados na vala comum descoberta na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, pertencia a civis. Segundo as autoridades ucranianas, muitos apresentam sinais de tortura e pelo menos um dos cadáveres encontrados tinha as mãos atadas. Perante os horrores agora descobertos, o presidente Volodymyr Zelensky classificou os militares russos de assassinos e torturadores. Os corpos continuam a ser exumados. Está uma família enterrada ali, com uma criança pequena. Foram assassinados. Há testemunhas da mesma casa que viram o que aconteceu. Enterraram estas pessoas aqui e escreveram os nomes completos delas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que vai enviar uma equipa a Izium para determinar as circunstâncias da morte destas pessoas. A Rússia nega a existência de valas comuns na Ucrânia. O Kremlin anunciou, no entanto, várias vitórias em várias frentes de combate e acusou Kiev de atacar funcionários nomeados por Moscou. Segundo a agência de notícias russa TASS, o procurador-geral da autoproclamada República Popular de Lugansk, Sergei Gorenko, morreu esta sexta-feira depois do edifício da Procuradoria-Geral ter sido atingido por um míssil. As forças ucranianas continuam a contraofensiva no leste do país. No entanto, à medida que o exército russo vai recuando, o cenário que se encontra é de devastação, morte e fome. Vladimir Putin conta com o apoio dos países da Organização para a Cooperação de Xangai para que ajudem a Rússia a resistir às sanções ocidentais. O presidente russo manifestou-se no Uzbequistão no final da cimeira da organização esta sexta-feira, onde também defendeu o papel crescente de novos centros de poder no mundo. A nossa política é desprovida de qualquer egoísmo. Esperamos que os outros participantes da cooperação económica construam as suas políticas com os mesmos princípios. Eles vão parar de usar as ferramentas do protecionismo, as sanções ilegais, e deixarão de recorrer ao egoísmo económico para os seus próprios propósitos. Esta quinta-feira, Putin reuniu-se com o homólogo chinês e agradeceu a posição equilibrada em relação ao conflito na Ucrânia. Mas de Xi Jinping, com quem mantém uma amizade sem limites, não ouviu o apoio direto. O presidente chinês disse apenas que quer que os dois países trabalhem juntos, como grandes potências. No Uzbequistão, Vladimir Putin aproveitou para se reunir com vários líderes mundiais. Também se encontrou com o primeiro-ministro indiano à margem da cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai. A Narendra Modi disse querer o fim da guerra na Ucrânia. Só não disse como. Do parceiro, ouviu uma mensagem de defesa da paz, acima de tudo. Conheço a sua posição em relação ao conflito na Ucrânia e as suas preocupações. Queremos todos que isto acabe o quanto antes. A era atual não é de guerra e falamos muitas vezes ao telefone sobre isso. A democracia, a diplomacia e o diálogo mantêm o mundo unido. Do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin ouviu um mantra várias vezes ecoado. É preciso pôr fim à guerra o mais rápido possível, através da diplomacia. Erdogan tem tentado convencer o presidente russo a negociar um cessar-fogo com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky na Turquia. Uma anedota. Foi desta forma que o primeiro-ministro húngaro reagiu à resolução do Parlamento Europeu aprovada em Estrasburgo esta quinta-feira.
A declaração de Viktor Orbán foi feita depois de receber em Belgrado a Ordem de Mérito da Sérvia pela mão do presidente Aleksandar Vučić. Estão a fazer isto pela segunda ou terceira vez, adotando decisões que condenam a Hungria no Parlamento Europeu. Costumávamos pensar que tinha alguma importância, mas agora pensamos que é uma anedota. As sanções são introduzidas pelo mais forte contra o mais fraco. Mas quando olhamos para o setor energético, vemos que os europeus são, na realidade, anões que impõem sanções ao gigante da energia. A resolução do Parlamento Europeu estipula que a Hungria já não é uma plena democracia e que o Estado de Direito se degradou ao ponto de transformar o país num regime híbrido de autocracia eleitoral. A Alemanha colocou as operações da gigante petrolífera russa Rosneft no país sob tutela da Agência Federal de Rede. De acordo com o governo de Berlim, o objetivo é assegurar os abastecimentos de petróleo e garantir a segurança energética do país. É importante que façamos tudo para garantir o fornecimento da energia da Alemanha e isso aplica-se também ao processamento do petróleo bruto. O importante é que o complexo de Schwedt estará assegurado com esta decisão. Gostaria de o dizer especialmente aos trabalhadores da refinaria e às famílias e, claro, à cidade e à região. Os cerca de 1.200 trabalhadores da refinaria PCK de Schwedt, no estado de Brandemburgo, podem para já respirar de alívio. No entanto, o governo anunciou um pacote de investimentos para preparar a região para um futuro sem a indústria do petróleo. Serão disponibilizados 100 mil milhões de euros para uma transformação de infraestruturas na região, para o futuro, para depois transformar esta região numa região próspera, mesmo depois do petróleo. O governo germânico pretende ainda colocar sob tutela as refinarias de Karlsruhe, em Baden-Württemberg, e de Vohburg, na Baviera. O braço de ferro energético entre a Alemanha e a Rússia continua. O embargo europeu ao petróleo russo por causa da guerra na Ucrânia entra em vigor a 1 de janeiro de 2023. A Assembleia Nacional Angolana recebeu esta sexta-feira os 220 deputados eleitos a 24 de agosto. O MPLA do presidente João Lourenço detém a maioria absoluta com 124 mandatos. O maior partido da oposição, a UNITA, elegeu 90 representantes. 3 partidos repartem os restantes 6 assentos. Apesar de contestar o resultado, o líder da UNITA explicou por que embarca na presente legislatura. Precisamos de fazer reformas, precisamos de fazer a revisão da Constituição, precisamos de eleição direta do Presidente da República e precisamos de não retardar o poder local. E aquilo que nós esperamos é que, independentemente de quem seja, MPLA, UNITA ou outros partidos, tenham a coragem de devolver a soberania a quem a tem, o povo. Adalberto Costa Júnior sublinhou que nunca falou em fraude, mas sim de desvio às leis e acusou os tribunais de fugirem à justiça. Nayib Bukele escolheu o dia da independência de El Salvador para dizer que é presidente recandidato. Desfez as dúvidas durante um discurso televisivo esta quinta-feira ao lado da esposa e mostrou-se pronto para concorrer ao segundo mandato de 5 anos nas eleições gerais de 2024. Anuncio ao povo de El Salvador que decidi recandidatar-me à presidência. Mas há dúvidas sobre a constitucionalidade da reeleição. É que a Constituição do país limita o mandato presidencial a 5 anos e nem mais um dia. Mas em 2021 o Supremo Tribunal abriu a porta aos 2 mandatos consecutivos depois da nomeação de novos juízes por aliados de Bukele no Parlamento. O presidente defende a decisão de se recandidatar. Certamente que mais de um país desenvolvido não concordará com esta decisão, mas não são eles que vão decidir, mas sim o povo de El Salvador. Sido como o presidente que adotou a Bitcoin como moeda oficial, mas a tentativa de revolucionar a economia não correu como previsto. Criticado por grupos de direitos humanos e vários governos estrangeiros, goza, no entanto, de bastante popularidade.